Olá pessoal, eu estou experimentando aqui um novo formato de aula, tá certo? Agora nós iremos gravar com um quadro, né? Eu venho fazendo aquelas aulas em PowerPoint, né? Que são um formato bem interessante, né? Mas é importante a gente variar para não ficar muito cansativo apenas em um formato, tá certo? Em algumas oportunidades também eu irei gravar naquele estilo mãozinha, somente onde aparece apenas a mão escrevendo, né? Para a gente mudar um pouquinho, tá certo? E também cada tipo de aula se adapta melhor a um formato. Quando a gente for resolver exercícios, né, eu acho mais interessante a gente utilizar esse tipo de formato com um quadro. Quando a gente for fazer aula teórica, sobre teoria, o formato do PowerPoint ele supre bem a necessidade. Ok? Bom, essa aula de hoje é uma aula sobre resolução de exercícios, tá certo? Como vocês estão vendo aqui, né? Resolução de que aula? Exercício de que aula? Propostas em que aula? Na aula 2, tá certo? Na aula anterior eu fiz a resolução em PowerPoint ainda, tá certo? É referente à aula 1, né? E essa aula de hoje é exatamente a continuação da resolução de exercícios, não é? Que aconteceu na segunda-feira, tá certo? Então nessa aula a gente vai tratar aqueles exercícios que exigem um pouquinho mais de cálculo. Beleza? Então vamos lá. Quinto, é o seguinte, escreva as matrizes, não é? Então no item A nós temos o seguinte, matriz A, uma matriz A, não é? De ordem 2 por 2, tá o quê? A e J é igual a I menos J, ou seja, a lei de formação para a gente obter os elementos é I menos J, tá certo? Então vamos para a resolução. Bom, como vocês viram aí, esse exercício é um exercício de escrever a matriz, tá certo? Ou seja, nós temos as matrizes assim, olha, em linguagem simbólica, tá certo? De forma implícita, ou seja, a gente não está vendo a matriz. E o nosso objetivo a partir dessa linguagem simbólica, a partir dessa lei de formação, a gente escrever a matriz, tá certo? Bom, veja só, o que nós temos aqui. O exercício é o quinto, né? Na aula anterior, só relembrando, a gente fez até o quarto. Então agora nós vamos para o quinto, né? Na letra A nós temos uma matriz A, né? A ordem da matriz é 2 por 2, ou seja, é uma matriz quadrada, tá certo? E para obter os elementos dessa matriz, nós vamos utilizar essa lei de formação, né? Lembre-se que toda matriz tem uma lei de formação, né? Algumas matrizes têm mais de uma, tá certo? Matrizes mais complexas, não é? Tem mais de uma lei de formação, tá certo? E para obter, como eu falei, para obter os elementos da matriz, a gente utiliza uma lei de formação, ok? Perceba, nós podemos obter matrizes diretamente a partir de tabelas, tá certo? Mas nós podemos também obter matrizes a partir de uma lei de formação, ok? E aí, professor, como é que a gente começa a resolver esse exercício? Como é? Nós temos que ter sempre em mente que o que nós queremos aqui, o nosso objetivo nesse exercício é escrever a matriz, que está assim, implícita, numa matriz de forma explícita, ou seja, que a gente possa ver a matriz. Ok? Veja, pessoal, a gente começa sempre assim, ó, veja, a gente olha para a ordem da matriz, não é? O primeiro número é 2, aí a gente faz duas linhas horizontais, tá certo? Quando a gente está começando nesse tipo de exercício, é sempre importante a gente fazer isso, ok? E aqui eu tenho, o segundo número também é 2, a gente faz duas linhas verticais, ok? Então, o primeiro número, linhas horizontais, tá certo? E o segundo número, linhas verticais, que representam as colunas da matriz, né? Então, eu estou vendo que a minha matriz que eu quero escrever, não é? Vai ser uma matriz quadrada, tá certo? Com 1, 2, 3, 4 elementos, ok? Aí eu já tenho uma prévia da matriz, tá vendo? Bom, qual é o segundo passo? O segundo passo é a gente escrever a matriz provisória, tá certo? Que é uma matriz semigenérica. Como é que seria isso, professor? Isso é assim, olha. Então, a matriz é uma matriz A, não é? Eu não sei quem são os elementos dessa matriz, então eu vou escrevê-los de forma genérica, vai ficar assim, ó. A, 1, A, 1, 2, A, 2, 1 e A, 2, 2. Beleza? Bom,
Aqui eu tenho uma matriz provisória, ok? É uma matriz em que os elementos são genéricos, né? E o nosso objetivo exatamente vai ser encontrar qual é o valor de cada um desses elementos, tá certo? Para aí eu poder obter, não é, a matriz real, né? E como é que eu faço isso? A gente faz isso, pessoal, para calcular esses elementos, a gente vai utilizar, não é, a lei de formação fornecida para a matriz, certo? Vai ficar assim, ó. A gente escreve a lei de formação I menos J, certo? A i j igual a I menos J, ok? E aqui a gente sai colocando abaixo, ó, cada um dos elementos, não é? E calculando o seu valor, ok? Então, vou pegar primeiramente isso aqui, o A11. Então, A11. Perceba que para esse elemento, como a gente já viu várias vezes, né? O valor do I vale 1 e o valor do J também vale 1, certo? Então, onde tem I vai aparecer 1, será substituído por 1. E onde tem J também será substituído por 1, certo? Então, vai ficar assim, ó. 1 menos 1, que é igual a 0. Ok? Então, o valor do primeiro elemento, o elemento daqui, ó, dessa posição, é 0, certo? Então, a gente vai retirar esse elemento e vai substituir por 0. Mas só iremos fazer isso depois de calcular todos os elementos. Ok? Próximo elemento é esse aqui, o A12. Então, A12 será igual. Então, nesse caso aqui, onde tem I é 1, onde tem J é 2. Então, vai ficar o seguinte, ó. 1 menos 2, né? 1 menos 2 é igual a menos 1. Ok? Né? Próximo elemento aqui é o A21. Ok? Onde tem I aqui, ó, perceba, onde tem I é 2 agora, e onde tem J é 1. Então, substituindo fica 2 menos 1, né? 2 menos 1, todos nós sabemos que é 1. Tranquilo? Beleza? Por último, esse elemento aqui, o A22. A22 será igual, não é? Nesse elemento, olha, o I vale 2 e o J também é 2, não é? Então, é só substituir, olha, no lugar do I eu tenho 2 e no lugar do J eu também tenho 2, né? 2 menos 2 é igual a 0, certo? 90% do problema já foi resolvido. Falta apenas 10, que é o quê? Somente escrever a matriz, ok? Então, a matriz A, a matriz real, né? Ou seja, a matriz explícita será essa matriz aqui, ó, 0, menos 1, 1 e 0. Beleza? Bom, então aqui nós temos, né, a matriz que nós procurávamos, né? Tá certo? Então, a matriz A, na verdade, é essa matriz aqui. Ok? Vamos para o próximo. Item B, né, nós temos uma matriz B, B e J, 2 por 3, duas linhas e 3 colunas, tal que o B e J é igual a I mais J elevado ao quadrado, certo? Então, vamos lá para a resolução. Pessoal, veja só, nesse item B aqui, olha, é bem parecido com o anterior, ok? Nós temos uma matriz B, não é? A diferença é que essa é uma matriz um pouco maior e tem uma lei de formação um pouquinho mais trabalhada, mas é relativamente semelhante, ok? Então, como é que a gente começa? A gente começa sempre fazendo aquilo que eu disse a vocês, aquele macete, olha. Primeiro número, né, 2, duas linhas horizontais. Segundo número, né, 3, três linhas verticais, né? As linhas horizontais representam as linhas da matriz e as linhas verticais representam as colunas, ok? Então, a matriz que eu quero escrever, ela terá esse formato, né? Será uma matriz retangular e terá 6 elementos, beleza? Próximo passo é a gente fazer o quê? É a gente escrever, não é, a matriz genérica, tá certo? É aquela matriz provisória. Então, ela vai ser assim, ó. Eu vou ter aqui a matriz B, ok? Então, o primeiro elemento é B11. Segundo elemento é B12. Não é? Próximo elemento é B13. 3. Próximo elemento é B21. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2
depois é B22 e B23. Ok? Então aqui eu tenho uma matriz provisória, tá certo? E o nosso objetivo é encontrar cada um desses elementos, não é? Como a gente já sabe, nós iremos fazer isso da seguinte maneira. A gente escreve aqui a lei de formação, né, que é B e J, I mais J elevado ao quadrado, né, e a gente vai calculando o valor de cada elemento. Então, o primeiro deles é o B12, aliás, é o B11, né? Perceba, primeiro vem o I, depois o J. Então, aqui o I vale 1, o J vale 1. Então, I vai ser 1 e J também 1. Né? Então, vai ficar 1 mais 1 elevado ao quadrado, né? 1 mais 1 é 2. Não precisa mais parênteses, tá certo? Elevado ao quadrado, né? A gente sabe que 2 elevado ao quadrado é o famoso 4. Tá certo? Bom, próximo elemento aí, B12. Então, B12 será igual. Agora, o I continua sendo 1, mas o J agora é 2. Então, fica 1, o I é 1, mais o J é 2. Então, ao quadrado, né? Beleza aí? 1 mais 2 é 3. 3 ao quadrado é igual a 9. Certinho? Bom, próximo elemento B13. B13. Ok? Esse elemento B é 1, o J é 3. B é 1, o J é 3. Ok? 1 mais 3 é 4. 4 ao quadrado é 16. Tá massa? Bom, próximo elemento B21, certo? B21, então vai ser o seguinte, é B21, não é? O I agora é 2, olha, o J volta para 1. Então vai ficar o seguinte, é 2 mais 1 ao quadrado, não é? 2 mais 1 ao quadrado, 2 mais 1 é 3, então fica 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado, né? Vamos careca de saber que é 9. Depois, B22. B22. Ok? Então é só substituir. O I é 2, continua sendo 2. E o J é 2. Então fica 2 mais 2 ao quadrado. 2 mais 2 é 4. 4 ao quadrado é 16. Tranquilo? Por último, olha, B23. Então, B23, né? Então, vai ser o seguinte. O I é 1, o I é 2 e o J é 3. Então, fica 2 mais 3 ao quadrado. Então, isso vai ser 5 ao quadrado, que dá 25. Entendeu? Bom, como eu falei, 90% do trabalho já foi feito, né? Basta a gente fazer o que agora? Basta a gente montar a matriz com esses elementos, não é isso? Ou seja, escrever a matriz propriamente dito. Vai ficar assim, ó. B 4, 9, 16. 4, 9, 16. Ok? 9, 16, 25. 9, 16, 25. Certinho aí? Ok? Então, está escrito, né? Beleza? Então, no item C, nós temos aqui uma matriz C, não é? C e J 1 por 4, ou seja, uma linha e 4 colunas, não é? Tal que C e J é cosseno de π vezes J sobre 3, se o J for par, não é? E se o J for ímpar, como está dizendo aqui, ó, nós vamos utilizar a seguinte lei de formação. Seno, tá certo? Aparece aqui sim, mas é porque no inglês é sim, né? Então, seno de π vezes J dividido por 2. Beleza? Então, é uma lei de formação composta, certo? Ou seja,
Vamos utilizar essa lei de formação quando o J for par e vamos utilizar essa lei de formação aqui de baixo quando o J for ímpar. Então vamos lá para a resolução. Pessoal, veja só, esse item C aqui é o item mais trabalhoso desse exercício, tá certo? Inclusive alguns alunos entraram em contato comigo querendo tirar algumas dúvidas referente a esse exercício, tá certo? É muito natural que os alunos do segundo ano, de imediato, por exemplo, achem que esse π aqui, olha, que é aquele famoso π, que é 3,1415, não sei o que, não é? Mas na verdade não é, ok? Vou explicar o que é que seria isso. Bom, primeiramente nós temos uma matriz C, não é? É uma matriz C, uma matriz genérica CIJ, de ordem 1 por 4, ou seja, tem uma linha em 4 colunas, é uma matriz relativamente pequena, com 4 elementos só, não é isso? Bom, o que acontece? Qual é a dificuldade dessa matriz? É que ela tem uma lei de formação composta, ela tem duas leis de formação. Olha. Quando é que eu vou utilizar essa que é cosseno de π vezes j dividido por 3? Quando é? Quando o j for par, certo? Vamos lá no índice, quando o j for par, a gente vai utilizar essa lei de formação, ok? Nós vamos utilizar essa lei de formação de baixo, né, que é seno de π vezes j dividido por 2, quando o j for ímpar, certo? Logo, né, não sei se vocês perceberam, mas nessa lei de formação a gente só trabalha com o valor de j, não trabalha com o valor de i, certo? E a gente simplesmente despreza, ok? Bom, o que é que acontece? Acontece, como eu falei, os alunos tendem a achar que esse π aqui, olha, é o famoso π, o número π, não é? Que é 3,14, ok? Na verdade não é isso, tá certo, pessoal? É assim, ó. Esse π aqui, na verdade, é uma outra unidade para a gente medir ângulos. Então é assim, geralmente a gente mede ângulos, como vocês conhecem, né? Ângulos, abertura, tá certo? Então geralmente a gente mede ângulos em graus, não é isso? 30 graus, 45 graus, 60 graus. Então geralmente a gente trabalha ângulos em graus. Mas o que acontece? Existe outra unidade de medida para ângulos, tá certo? Que é o famoso π radianos. É o radianos, né? Ok? Né? E essas medidas em radianos geralmente aparecem assim, π sobre 2, π sobre 3, π, 2π, 3π. Ok? E esse π radianos ele foi criado, na verdade, para se trabalhar uma matéria de matemática chamada cálculo, tá certo? Que é lá do ensino superior. Beleza? Não é algo difícil, não é algo complicado na linha. Né? Basta você saber que um π radiano equivale a 180 graus, tá certo? Um π radiano, na verdade é 180 graus, 2π é 360, metade de π radianos é 90 graus, por aí vai, certo? Então, como vocês ainda não têm conhecimentos de trigonometria no ciclo, né? A gente vai pegar esses radianos e vai transformar para graus, tá certo? Para facilitar, já que possivelmente vocês saibam trabalhar com graus, beleza? Bom, o que acontece? Dito isso, pessoal, a gente vai começar a construir, a escrever a nossa matriz. Antes disso, olha, para a gente resolver esse exercício, como eu falei, como vocês ainda não têm um conhecimento em trigonometria no ciclo, provavelmente não estudaram ainda, a gente vai precisar, olha, desses valores aqui, olha, certo? Cosseno de 120 graus é menos 1/2, cosseno de 240 graus é também menos 1/2, seno de 90 graus é igual a 1 e seno de 270 graus é igual a menos 1, ok? Se você esqueceu aqui o que significam esses nomes, isso aqui na verdade são as chamadas relações trigonométricas, não é isso? Né? O que é uma relação trigonométrica? Basicamente ela pega um ângulo, tá certo? Ela pega um ângulo, aplica uma função e transforma isso em um número, ok? Então as relações trigonométricas na verdade são números que são obtidos a partir de ângulos, beleza? Bom, professor, só uma dúvida aí, uma coisa que me veio à cabeça agora, é o seguinte, como é que eu vou saber que se o π, se ele vale o 3,14 ou se ele vai ser o π radianos? É assim, olha, quando o π aparecer
na frente de uma das razões trigonométricas, né, ele vai representar, na verdade, a medida de um ângulo, tá certo? Em outras situações, o π ele vale o 3,14. Mas seno sempre de um ângulo, cosseno sempre de um ângulo, tangente sempre de um ângulo. Então, quando o π aparecer na frente de uma dessas razões trigonométricas, ele vai representar π radianos, tá certo? E não o número π, que é 3,14. Beleza? Bom, então vamos lá. Como é que a gente começa? A gente começa seguindo, né, o nosso passo a passo, tá certo? Então a gente observa aqui, olha, a ordem da matriz é 1 por 4, então vai ser uma linha horizontal, 4 aqui, ó, 4 linhas verticais, ok? A gente percebe que a nossa matriz, ela vai ter 4 elementos assim, ó, enfileirados, tá certo? Vai ser uma matriz linha, ok? Então, o próximo passo é a gente escrever a matriz genérica, então vai ser o seguinte, é C. Então, C11, C12, C13, C14. Tranquilo aí? Beleza, né? Ok? Próximo passo é a gente calcular cada um desses elementos, tá certo? Então, vamos lá. Então, veja. Primeiramente, a gente vai calcular, tá certo, os elementos quando o J for par, né? E onde é que o J é par? O J é par aqui, ó. C12, certo? E C14, né? Então, aqui, ó. J par e J par, tá certo? J aqui é 2 e J aqui é 4. Tá tranquilo? Então é o seguinte, ó. Para J par. Então vai ser o seguinte. Para J par nós vamos utilizar a lei de formação de cima. Então vai ficar assim. C e J será igual a cosseno de π vezes J dividido por 3. Ok? Então qual é o primeiro elemento que nós vamos calcular? Não é esse aqui? C12? Então vai ficar assim, ó. C12, tá um pouquinho mais para baixo. C12 será igual a cosseno de... Eu vou logo substituir, ó. O π é 180 graus, tá certo? Então 180 graus vezes, o J aqui é quanto? O J é 2, então vezes 2, tudo isso dividido por 3, ok? Bom, você pode, pessoal, multiplicar aqui e depois dividir. Eu prefiro que a gente faça o seguinte, que a gente divida logo, né? Então, 180 dividido por 3 dá 60, né? Então, 60 graus, então vai ficar assim, ó, cosseno de 60 graus vezes 2. Tá massa? Então, isso aqui vai ficar o seguinte, cosseno de 60 vezes 2 é quanto? 120 graus. Certo? Então, aqui é o seguinte, ó. Mas, pela nossa observação aqui, quanto é cosseno de 120 graus? É menos 1/2, né? Então, isso aqui vai dar menos 1/2. Ok? Então, o primeiro elemento, esse elemento da matriz que a gente calculou agora, ele vale menos 1/2, tá certo? Vamos calcular o C14. Então, ó, C14, né? C14 vai ser igual, né? Cosseno, substituindo o π é 180 graus, certo? O J vai valer 4. Tudo isso sobre 3, ok? 3, beleza? Então, fazendo aqui, a gente dividindo logo aqui de imediato, ó. 180 dividido por 3 dá 60. Então, isso vai ser igual a cosseno de 60 vezes 4, certo? Então, isso vai ser cosseno de 240 graus, não é? E pela nossa tabela, cosseno de 240 graus também é menos 1/2. Certinho aí? Bom, a gente já calculou esse elemento, ó, e esse aqui, tá certo? Falta esse aqui e esse outro, né? Então, para calcular esse elemento e esse aqui,
nós vamos utilizar a lei de formação de baixo. Por quê? Porque ela só pode ser usada quando o J for o quê? Ímpar. Então aqui, ó, J ímpar e J ímpar também, certo? Então aqui, né, esses dois elementos, nós vamos utilizar aquela lei de formação de baixo. Beleza? Então, vamos fazer aqui, ó. Para J ímpar. Massa? Então aí a lei de formação qual é? É assim, ó. CIJ igual a seno, né, de π vezes J dividido por 2. Ok? Mas qual é o primeiro elemento que eu irei calcular? Isso aqui é C11. Vai ficar assim, C11 igual a seno de π é 180 graus, certo? Vezes o J vale 1, J vale 1, né? Sobre 2. Aqui é 2, tá vendo? Então, beleza, aqui é o seguinte, ó. Fazendo essa divisão, né? Eu vou ter 180 dividido por 2 vai dar 90 graus, certo? Então, eu vou ter seno de 90 graus vezes 1, né? Isso é, ok? Isso é também seno de 90 graus, né? Seno de 90 graus, porque 90 vezes 1 é 90. Tudo certo? Bom, quanto é que dá isso? Quanto é que dá seno de 90 graus? Seno de 90 graus é 1, ok? Seno de 90 graus é 1. Tudo certo? Próximo elemento aí é o C. C1 o quê? C1 3. C1 3. Então vai ficar o seguinte, né? Seno de π é 180 graus. Nesse caso o J vale 3, né? Tudo isso sobre 2. Então, quanto é que vai dar aí? Se a gente fizer a divisão vai dar 90. Não é? Então eu vou ter o seguinte. Seno de 90 graus vezes 3. Então eu vou ter o seguinte, que vai ser seno de 270 graus, né? Já que 90 vezes 3 é 270, certo? Chegamos aqui, quanto é seno de 270 graus? É menos 1. Ok? Certinho? Bom, seguinte. Calculamos aí os 4 elementos da matriz, pessoal. Falta apenas a gente escrever a matriz, né? Que é a parte final. Então será o seguinte, eu vou fazer aqui, ó. C será, a matriz C será quem? Qual foi o primeiro elemento? Foi esse aqui? Não, esse é o C12, né? O primeiro elemento é C11, que foi quanto? Foi 1. Então, 1. E quanto é C12? C12 é aqui, C12 deu menos 1 meio. Menos 1 meio. Ok? Próximo elemento C13. C13 deu menos 1. E o último elemento aí, não é? O C14 dá menos 1 meio também, tá certo? Menos 1 meio. Então, fechar aqui, ok? Aí nós temos aí, tá certo? A nossa tão procurada matriz. Beleza? Tranquilo aí? Item D, pessoal, o último aí, não é? Então nós temos uma matriz D 3 por 2, ok? Uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, está o que? D e J é I, se o I for igual a J, não é? E o D e J será igual a I mais J se o I for diferente de J, tá certo? Ou seja, é uma lei de formação composta também, não é? Você vai utilizar essa lei de formação aqui de cima, que é o próprio I, se o I for igual a J, ou seja, nos elementos 1, 1, D11, D22, D33 se tiver, não é? Mas não tem nesse caso, tá certo? Os demais elementos que o I é diferente do J, por exemplo, D12, então o I é diferente do J. Aí você vai utilizar aí essa lei de formação, onde você vai somar o valor de I com o valor de J, né? Então vamos lá para a resolução. Pessoal, finalmente aí o item D do quinto, tá certo? Nós temos novamente aqui uma matriz com
com a lei de formação composta, mas nesse caso aqui é bem mais simples do que o anterior. Beleza? Vamos lá? Então aqui é o seguinte. Bom, a gente começa como a gente está acostumado, tá certo? Ou seja, aqui, ó, observa aqui a ordem da matriz 3 por 2, então serão 3 linhas horizontais, né? Ok? E aqui duas linhas verticais, tá certo? Então, essa matriz terá 6 elementos, tá certo? E ela será uma matriz assim um pouco mais vertical. Beleza? Bom, é o seguinte, escrever agora a matriz genérica, né? A matriz genérica ela será o seguinte, será o primeiro elemento D11, depois D12, depois D21, D22, D31 e D32. Né? Bom, e aí, professor, quando é que eu vou utilizar a lei de formação de cima? Quando é que eu vou utilizar a lei de formação de baixo? Veja só, você vai utilizar a lei de formação de cima quando o I, nos elementos aqui genéricos, ó, quando o I for igual a J. Né? Essa lei de formação de cima é apenas o próprio valor do I. O próprio valor do I, ok? Você vai utilizar a lei de formação de baixo, que é você vai somar o I com o J, se o I for diferente de J, certo? Então, por exemplo, aqui, esse elemento aqui, ó. Nesse elemento, o I vale quanto? Não é 1 e o J também não é 1? Então, nesse elemento, ó, o I é igual ao J, certo? Então, se o I é igual ao J, você vai utilizar a lei de formação de cima, beleza? Nesse elemento aqui, o I vale quanto? 1 e o J, 2. São diferentes. Então, vai utilizar a lei de formação de baixo, beleza? Onde é que você vai utilizar, onde é que a gente vai utilizar a lei de formação de cima? Somente nesse elemento, pessoal, e nesse aqui, ó. Tá vendo? Ó? O I vale 2, o J vale 2, são iguais, né? Então, utiliza-se a lei de formação de cima, tá certo? Então, vamos lá, é o seguinte, ó. Para I igual ao J, né? Qual é a lei de formação? Essa daqui, é D e J igual a I. Certo? A lei de formação é o próprio I. Ok? Então vamos pegar esse elemento aqui, o D11. D11. Ok? O I vale quanto? Não é 1? Então, onde tem I, você vai escrever 1. Certo? Está resolvido. Ok? Então, aqui, ó, o elemento D11 é o próprio I. Tá certo? O I aqui não é 1, então o valor do elemento é o próprio I. Né? Beleza, aqui é 1 no caso. Bom, próximo elemento, D22. Veja, eu estou calculando primeiramente onde o I é igual ao J, viu? Então aqui, ó, vou pular para o D22. Então, D22, não é? O I aqui vale quanto, né? 2. Então, onde tem I, eu escrevo 2. Então, beleza, já calculei esse. Aqui é 1 e aqui é 2, certo? Bom, próximo o seguinte, ó. Para I diferente de J. Qual é a lei de formação? I mais J. Então vai ficar o seguinte, ó. D e J igual a I mais J. Certinho aí? Bom, é o seguinte, ó. Primeiro elemento, no caso é o segundo, né? D12. Então vai ficar o seguinte, ó. D12, né? O I vale 1, o J vale 2, então o I é 1, o J é 2, isso aqui vai dar 3. Certo? Próximo elemento, D21. D21. Então o I vale 2, o J vale 1, vai ficar 2 mais 1, que é igual a 3 novamente. Pula esse aqui que a gente já calculou, né? Vem para esse. D31. Então D31 será igual a quanto? O I vale 3, né? O J vale 1
J vale 1. Então aqui, ó, vai ser o famoso 4. Beleza? D32. D32. Aí eu vou ter o seguinte, ó. O E vale 3, o J vale 2, então vai ficar 3 mais 2, e isso é igual a 5, certo? O que é que falta agora? Apenas escrever a matriz D. A matriz D será o quê? Será o seguinte, olha. O primeiro elemento é 1. D12 é 3. D21 é 3 também. D22, calculei, é 2. D31 é 4. E D32 é 5. Massa aí? Tranquilo? Beleza, né? Então, dá o print aí, ó.